Modelagem de circuitos elétricos com transformadores. Então, em aulas anteriores, falamos da modelagem fenomenológica de circuitos elétricos do tipo RLC, como levantar a função de transferência, como levantar o modelo de estado. E agora uma aula só para transformadores, por quê, Transformadores, Tem tantos componentes elétricos, eletrônicos mais interessantes, diodos, amplificadores operacionais, por que uma aula só com transformadores? Porque esse estudo vai ser útil quando formos fazer a modelagem de outros tipos de sistemas, sistemas mecânicos, sistemas fluídicos. Como nós vamos adotar a abordagem de obter um circuito elétrico equivalente, esses circuitos elétricos equivalentes muitas vezes vão ter transformadores para representar, por exemplo, a conversão de movimentos angulares em movimentos lineares, ou movimentos rotacionais em movimentos translacionais, sendo mais específico. Então, essas transformações, nos circuitos elétricos equivalentes vão ser representadas por transformadores. Então, daí a importância, daí o motivo dessa aula só para isso. Aqui eu vou falar rapidamente dos fenômenos físicos, que levam ao modelo, que é bem simples, de transformador ideal. Então a gente tem um circuito magnético envolvendo um núcleo e um enrolamento, ou uma bobina. O núcleo é composto de material magnético cuja permeabilidade é muito maior do que a do ar. O núcleo tem área transversal uniforme, A maiúsculo, e é excitado por uma corrente que passa uma bobina com N espiras. Então essa bobina vai produzir um campo magnético no núcleo, que formam malhas fechadas interligadas com a bobina. Então, devido à alta permeabilidade do núcleo em relação à do ar, o fluxo magnético fica confinado quase inteiramente no núcleo. Essa é a hipótese de um transformador ideal. E assumindo também que a permeabilidade é constante, o fluxo no núcleo é dado por essa expressão, essa equação 1, diz que ele é proporcional à corrente, que passa na bobina. Certo? Quando o campo magnético varia no tempo, ele induz um campo elétrico no espaço. Certo? Então ele vai produzir uma tensão induzida nos terminais da bobina, que é dada pela lei de indução de Faraday, que é representada por essa expressão, tensão menos N, que é o número de espiras vezes a derivada do fluxo magnético no tempo. Tá? Então, no transformador elétrico, você tem duas bobinas, uma com N1 espiras, no enrolamento que a gente chama de primário, e outra com N2 espiras, no enrolamento que a gente chama de secundário, que está representado aí nessa figura. Certo? Então, quando a tensão de entrada V1 é injetado no primário, um fluxo magnético é estabelecido no núcleo e esse fluxo vai induzir uma tensão no enrolamento primário, que é dada pela expressão 3. Então esse φ1 é o fluxo no enrolamento primário, como a gente está supondo, a hipótese é que ele é constante dentro do núcleo, ele é o mesmo também para o secundário. Tá? Então a mesma equação tensão induzida obtida para o secundário. Certo? Então como o φ é o mesmo para os dois, então veja que tem dφ dt na equação 4 e na equação 3. Então, isolando o dφ dt e substituindo na outra equação, a gente chega na equação 5, que é a relação entre as tensões no primário e no secundário. Tá? Então, a tensão no secundário
é a relação entre o número de espiras no secundário e no primário vezes a tensão no primário, certo? Então, o transformador ideal muda as tensões na razão direta da relação entre o número de espiras e suas bobinas. Então, um procedimento análogo, né, a gente pode fazer em relação à corrente a partir da equação 1. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui para a equação 1. O fluxo é proporcional à corrente, né? Então esse fluxo é suposto constante, o mesmo, né, no primário e no secundário, e usando essa expressão, né, igualando, né, as expressões dos fluxos no primário e no secundário, a gente vê que a corrente no secundário varia com a razão inversa da relação entre o número de espiras, né? Então, tensão varia na relação direta e equação 5 e corrente na relação inversa, certo? Na razão inversa. Muito bem. Então a gente pode representar esquematicamente, para efeito de análise, o transformador como duas fontes dependentes, né? Então aqui, né, no primário, a tensão no secundário enxergada multiplicada por N1 sobre N2, e no secundário a corrente no primário enxergada como ser multiplicado por N1 sobre N2 também. Bom, então assim, o que é que nós vamos usar disso tudo, né? O que é que vai nos interessar? A gente vai ter, eventualmente, circuitos com transformadores e, para analisar esse circuito, uma técnica que é usada né? Então a gente pode pegar o circuito e escrever as equações no primário, as equações no secundário e manipular as equações para chegar às relações que desejamos, né, no circuito. Mas com isso, se a gente mantiver, né, equações separadas no secundário e no primário, não vamos poder usar aquelas simplificações de circuitos, né, usar impedâncias equivalentes, impedância em série, impedância em paralelos, equivalente de Norton e de Thevenin. Então, a técnica que se usa é eliminar o transformador e né, passar os elementos que estão no secundário para o primário. Tá? Então, um circuito que tem só um transformador, né? Então você tem o lado do primário e do secundário, a gente passa tudo do secundário para o primário ou vice-versa, né? Pode ser uma das duas coisas. É isso que a gente está chamando aqui de mover componentes do secundário para o primário e vice-versa. Se houver fontes de tensão e de corrente no primário e no secundário, ao mover, né, do secundário para o primário, por exemplo, a gente vai usar essa equivalência aqui, essa expressão, né? Certo? Então, isso aqui, V2 igual a N2 sobre N1, V1, quer dizer, como o V1 é enxergado no secundário. Se eu quiser saber como o V2 é enxergado no primário, eu vou fazer V1 igual a N1 sobre N2, V2. Tá? E com a corrente, coisas semelhantes. Tá? Então aqui, ó, eu já vou mostrar, certo? Aqui são fontes equivalentes. Então veja que aqui nessa figura eu estou passando a fonte de tensão no secundário para o primário, assim que ela é enxergada em relação ao primário. N1 sobre N2 vezes V. Certo? E o contrário, né? Se eu tiver aqui uma fonte no primário, ela vai ser enxergada no secundário com a tensão N2 sobre N1 vezes V. Com a corrente, né, passando aqui a corrente uma fonte de corrente do secundário para o primário, veja que é a relação inversa, né, da relação da tensão. A tensão N1 sobre N2V, a corrente vai ser N2 sobre N1 vezes I. Aí, para passar do primário para o secundário, também a relação inversa. Então, as tensões e correntes, fontes de tensão e fontes de corrente, elas são passadas dessa forma, né? Agora, a impedância, né? Como é que seria uma impedância? Então, vamos lá. A impedância no secundário, certo? Uma impedância é a relação entre tensão V2 e I2.
Se eu substituo V2 e I2 pelas grandezas correspondentes no primário, eu vou ter isso aqui. Então, V2 é N2 sobre N1 V1. E I2 é N1 sobre N2 vezes I1. Então, com isso, ó, essa impedância aqui no primário, a relação entre a tensão no primário e a corrente no primário, ela vai ser enxergada multiplicada por N1 sobre N2 ao quadrado. Certo? Então, isso está aqui esquematicamente representado dessa forma. Então, uma tensão, uma impedância no secundário é vista no primário multiplicada por N1 sobre N2 ao quadrado. E uma impedância no primário é vista no secundário multiplicada por N2 sobre N1 ao quadrado. Tá certo? Muito bem. Então, aqui tem aqui o exemplo para ilustrar isso, né? Então, a gente quer achar aqui, né? Tem um circuito aqui, tem um transformador. Então, o sinal de entrada é a tensão da fonte aqui no primário. E o sinal de saída é a corrente no primário. Aí alguém pode perguntar, né? Poxa, mas se está tudo aqui no primário, eu não posso simplesmente desprezar o secundário e calcular Y sobre U desprezando o secundário? Não, não pode. Porque o transformador acopla essas duas partes do circuito. Tá? O que acontece aqui no primário vai se refletir no secundário e vice-versa. Certo? Então existe um acoplamento aqui dessas duas partes. Então eu não posso simplesmente desprezar o secundário. Então nós vamos ver isso aqui agora. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, tá? A gente quer calcular a função de transferência, certo? Esse é exemplo. Então eu vou primeiro passar tudo para a impedância, os componentes, né? Então aqui o resistor, impedância associada ao indutor, LS, impedância associada ao capacitor 1 sobre CS. Certo? Então aqui U de S e Y de S. E agora, para simplificar também, eu vou fazer as duas composições em série aqui, né? Então eu tenho aqui resistor e indutor em série, resistor e capacitor em série. Tá? Simplesmente a soma das impedâncias. Pronto, então já fiz as simplificações que eu podia fazer, agora eu vou passar essa impedância que está no secundário para o primário. E isso aí, né, nós vimos aqui ó, que ela vai passar a impedância do secundário, ela passa para o primário multiplicada por N1 sobre N2 ao quadrado. Então é isso que foi feito aqui. Bom, então, agora a gente tem um circuito sem transformador, de análise muito fácil, né? Eu quero achar a relação Y sobre U, né? Veja que U é tensão e Y sobre corrente, né? Então, Y sobre U é o inverso da resistência, da impedância equivalente. Certo? Então, a impedância equivalente aqui é a soma das duas impedâncias, então, Y sobre U vai ser 1 sobre essa soma. Certo? Então, é só manipular e chegar a essa expressão aqui de G de S. Certo? Então, essa é a técnica. Tá? É melhor passar do secundário para o primário ou do primário para o secundário? Depende, né? Não tem... Depende, assim, o que for mais simples de fazer, né? Então, veja que aqui nesse sistema eu tinha fonte de tensão aqui, né? Aqui eu só tinha uma impedância no secundário, então é mais fácil passar aqui do que do secundário para o primário, do que do primário para o secundário eu teria que converter tanto a tensão da fonte quanto a impedância. Então isso varia, depende do circuito, né? Não tem uma regra geral, eu sempre passo do secundário para o primário, não tem isso. Vai depender do exemplo. Tá certo? Então, essa técnica sempre funciona, então o que tem que saber fazer basicamente é conhecer essa tabelinha aqui. Muito bem. E se eu quiser levantar o modelo de estado? Tá? Então, o modelo de estado, a gente não trabalha com impedância, né? A gente trabalha diretamente com os componentes, porque a gente trabalha com equações diferenciais, né? A modelagem no domínio do tempo, x ponto. Mas a gente pode usar a mesma técnica de passar
impedância, né, do secundário para o primário e vice-versa. Então aqui eu tenho uma tabelinha aqui, né? Vou passar, na verdade, os componentes, né? Eles a resistência vai continuar sendo resistência, indutância, não vou transformar em impedância, na verdade. Então, vou manter esse componente, só que os valores dele mudam, né? Ao passar do secundário para o primário e vice-versa. Então, assim, pelo que nós vimos lá da impedância, né? Então, a resistência continua resistência, né? Se fosse impedância, né? Continua o mesmo valor. A impedância da resistência é RR, né? Então, ela vai obedecer a mesma relação que a gente tinha visto para as impedâncias, né? N1 sobre N2 ao quadrado vezes R, quando é do secundário para o primário, e quando é do primário para o secundário, N2 sobre N1 ao quadrado vezes R. A indutância LS, né? A impedância associada ao indutor é L vezes S. Não é isso? Então, isso, ao passar a impedância, seria para a impedância N1 sobre N2 ao quadrado L vezes S, né? Então, se eu vou só passar o L, N1 sobre N2 ao quadrado vezes L. Agora, com o capacitor, muda. Ó. Capacitância, quando passa do secundário para o primário, em vez de N1 sobre N2 ao quadrado, fica N2 sobre N1 ao quadrado. Por quê? Porque a impedância associada ao capacitor é 1 sobre CS. Tá? Então, a capacitância aparece no denominador, né? Invertida. Tá? 1 sobre CS. Então, como a impedância é N1 sobre N2 ao quadrado, certo? E a capacitância aparece na razão inversa da impedância, por isso que eu tenho que inverter N2 sobre N1 ao quadrado, né? Vezes C. Certo? Então, isso é um detalhezinho que às vezes a gente esquece ou não pode esquecer. Tá? Então, R e L, a transformação, segue a mesma proporção lá das impedâncias, mas a capacitância é a relação inversa. Certo? Mesma coisa ocorre se eu for passar do secundário para o... do primário para o secundário. Tá bem? Tudo bem. Então, vamos ver um exemplo, é o mesmo circuito. Tá? Então, aqui, o que é que eu fiz? A gente quer levantar o modelo de estado, a gente vai identificar aquele passo a passo que eu mostrei em outra aula, né? Identificar as variáveis de estado. Então, os elementos armazenadores de energia, indutor e capacitor. Então, eu tenho aqui o indutor, a gente usa como variável de estado a corrente no indutor, e a tensão no capacitor. Então, X1, a corrente no indutor, que é a mesma corrente Y, e X2, a tensão no capacitor. Certo? Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar R2 e C para o primário. Eu não posso aqui fazer a combinação em série, né, como eu fiz lá no caso da função de transferência para achar a impedância. Por quê? Porque eu preciso dessa tensão do capacitor individualizada, porque ela é uma variável de estado. Então, não posso fazer a composição em série aqui, tá certo? Então, vamos deixar tudo isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passar o resistor e o capacitor para o primário. Então, relembrando, ó, o resistor vai passar com a resistência N1 sobre N2 ao quadrado, e o capacitor com a capacitância N2 sobre N1 ao quadrado. Certo? Esse detalhezinho do capacitor a gente não pode esquecer. Pronto. Então, está aqui, ó, N1 sobre N2 ao quadrado, R2, e a capacitância N2 sobre N1 ao quadrado. E aqui é a variável de estado. A variável de estado, o valor dela, X2, foi multiplicado também por N1 sobre N2. Por quê? Porque é uma tensão, né? Então, a tensão, quando passa, a tensão no secundário enxergada do primário, a gente vai voltar para essa tabelinha aqui. A tensão no secundário enxergada do primário é multiplicada por N1 sobre N2.
Então esse é outro detalhe que a gente não pode esquecer, certo? Então não só os valores dos componentes são modificados, como também os valores das tensões e das correntes. Tá? Se eu tivesse que passar uma corrente se tivesse um indutor, né, no secundário, então a variável de estado seria a corrente dele. Então quando eu passasse para o primário, a corrente seria multiplicada por N2 sobre N1, né, que é o inverso da tensão. Tá? Então não pode ser esquecido esse detalhe. Muito bem, então aqui a gente agora tem um circuito sem transformador, pode levantar o modelo de estado. Equação de malha, tensão U igual a tensão no resistor, R1 vezes a corrente, que é X1, R1 X1, mais a tensão no indutor, L de IDT, que é Lx1 ponto, mais a tensão nesse resistor aqui, que é a resistência vezes a corrente, que é X1, então a resistência aqui é N1 sobre N2 ao quadrado, R2, mais a tensão no capacitor, que é o próprio X2, certo? Desculpa, X2 não, X2 multiplicado por N1 sobre N2, que é o que está aqui, certo? Tem outra equação de malha ou de nó a ser usada? Não. O sistema só tem é um sistema em série, né? Só tem uma malha, é a única equação de malha ou de nó que a gente pode obter. Mas faltou usar uma equação, então a próxima etapa agora seria o quê? Escrever as relações de tensão-corrente de todos os componentes que não foram, cuja relação, né, tensão-corrente, não foi usada na etapa anterior. Então, nessa etapa anterior, nós usamos todas as relações de tensão-corrente dos resistores e do indutor. Não usamos a relação de tensão-corrente do capacitor, que é qual? Corrente igual a C dV/dt. Então, a corrente do capacitor é X1, igual a capacitância, que é N2 sobre N1 ao quadrado vezes C, derivada da tensão, e a tensão é N1 sobre N2x2. Então, N1 sobre N2x2 ponto. Tá? Então, esse N1 sobre N2 aqui corta com um dos N2 sobre N1 daqui, então a gente fica com N2 sobre N1 CX2 ponto. Então tá aqui, ó, as duas equações. Tá? Agora, a etapa final é manipular essas equações para colocá-las na forma do modelo de estado. Veja que aqui eu não vou precisar fazer uma equação mais a outra ou nada, porque na primeira equação só tem x1 ponto, em função de x1, x2 e u, e na segunda equação só tem x2 ponto em função de x1, no caso. Certo? Então é só passar a isolar x2 ponto na de baixo e isolar x1 ponto na de cima. E aí nós chegamos a esse modelo de estado do circuito. Tá? Então, o procedimento é bem sistemático quando tem transformador, é passar do secundário para o primário ou do primário ao secundário para ficar um circuito sem transformador, e aí depois fazer análise normal, né? Tanto para obter função de transferência quanto para obter modelo de estado. Então, a parte delicada é justamente a transformação, onde aqueles detalhezinhos, né, que eu mencionei aqui não podem ser esquecidos. Certo? Então, em aulas futuras, quando formos tratar de sistemas mecânicos, translacionais, rotacionais, fluídicos, esses transformadores fatalmente vão aparecer em circuitos equivalentes. Tá? Então, essa que nós vimos na aula de hoje vai ser útil nessas situações. Então, era isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.